Fala aí, Brasil. Vamos conversar um pouco sobre um manual de instrução que nós temos e que ainda não utilizamos. Como é que é isso? Bom, vamos pensar assim. De outubro até dezembro, nós tentamos, nós lutamos, mas sem muita orientação, sem muita instrução, por instinto de uns, por incentivo de outros, sem analisar um caminho seguro, um caminho certo. A gente agiu por emoção, né? Porque nós estávamos revoltados, nós estávamos nos sentindo aviltados, nós estávamos nos sentindo subtraídos, né? Na nossa decisão real, na nossa vontade real, né? Então, nós fomos por impulso. Do dia 1º até o dia 8, nós tentamos um pedido, assim, muito aleatório, né? E depois do dia 8, nós ficamos apavorados. Essa é a verdade. Nós nos sentimos muito, muito, muito temerosos, medrosos mesmo, porque nós fomos ameaçados covardemente. Nós fomos chamados de terroristas e nós sofremos uma pressão psicológica de prisão, sem direito a coisa nenhuma, toda hora reportagem de como estava acontecendo aquela prisão, que tipo de prisão é essa, sem direito a ver ninguém, sem direito a coisa nenhuma, sem direito a recorrer, sem direito a nada. Então, isso nos aterrorizou, né? E aí mesmo que ninguém nem pensou que existia um manual, existe um manual, que dá a instrução certa e a orientação certa, para que a gente consiga agir certeiramente, sem medo e sem ameaças. Que manual é esse? A Bíblia. Não é à toa que a Bíblia foi o primeiro livro impresso, por conta da importância, o grau de importância dele, tá? E não é o grau de importância religiosa, não é o grau de importância espiritual, mas pelo grau de importância que ele tem como manual de instrução para a gente viver aqui. E dentro desse manual de instrução, para que nós possamos conseguir viver aqui e sermos assertivos, dentro do contexto que nós estamos vivendo, nós temos 3 heróis como referência, tá? Esses 3 heróis, o primeiro é Josué, que lutou e conquistou a terra prometida. E é bem interessante porque faz um paralelo com o que nós estamos vivendo, né? Eles escolhem 12 espias para ver a terra prometida. Dentre esses 12 estava Josué. Foram, olharam, quando voltaram e foram falar para o povo, 10 estavam temerosos, apavorados, desestimulados, enfraquecidos emocionalmente, espiritualmente. Falaram, não vai dar, eles têm um exército poderosíssimo, eles são muito fortes, eles têm gigantes, eles vão destruir a gente, né? A gente está liquidado se a gente tentar. Que é o pensamento da maioria. 2 falaram, não, essa terra é nossa, essa terra é maravilhosa, essa terra vale a pena ser conquistada. E esses 2 foi Josué e Caleb. Eu vou usar como referência, no paralelo, Josué como o nosso presidente Bolsonaro, né? E vou usar Caleb como aqueles que acreditaram até o fim e falaram, não, vamos reverter isso, essa terra é nossa, né? E aí, eles decidiram, mesmo contrário ao povo, mesmo eles temerosos,
eles decidiram orar e pedir instrução a Deus. E quando isso acontece, o que acontece? A solução vem de maneira inimaginável, que para nós, apenas humanos, seria impossível. Mas eles tinham o principal para que desse certo, a fé em Deus e que Deus estaria na frente. A ação partiria de Deus. Ele iria conduzir tudo, né? Eu acho que faltou um pouco disso, mas ainda está em tempo. E aí o que aconteceu? Olha a estratégia que Deus dá, né? Deus fala, olha, vocês vão cercar as muralhas, mas não vão fazer guerra, não vão fazer nada, tá? Vão ficar do lado de fora, não vão tentar entrar, durante 7 dias. No 7º dia, ele falou assim, agora dei 7 voltas, né? Na última volta, dá o grito de guerra. E o que aconteceu? As muralhas caíram e eles conquistaram a terra, né? O que isso quer dizer? Primeiro, perseverança. Segundo, não é de primeira, não é com as nossas forças, porque se eles fossem tentar se invadir e se ganhasse, o mérito seria deles, homens. E o mérito precisa ser de Deus. Se o povo buscar, o Bolsonaro falava isso, né? O mérito é de Deus. Né? Tem que buscar primeiro a Deus e seguir a instrução dele, e não dos homens que bancam aqueles 10 espias, dificultando, mirabolando, não. Tá? Então a gente precisa voltar nossa fé em Deus, nossas orações a Deus, ter persistência e perseverança e não tentar de uma forma comum aos homens, com guerra, com tomadas, com quebra-quebra, vamos tomar isso, vamos fazer aquilo, pedir ajuda a exército, não. É o povo. É o povo na condução de Deus, né? Esse foi o recado, a estratégia de Deus na frente. É Ele que vai mostrar o como, né? E segundo, nós tentamos em 2018, nós lutamos em 2022, nós lutamos diferente de outubro a dezembro de 2022, nós lutamos de 1º de janeiro a 8 de janeiro, então a gente já está em alguns dias, digamos assim, né, de muralhas a serem derrubadas, mas não as 7 ainda. A gente ainda tem que tentar mais. A estratégia final ainda não veio, né? A estratégia final de Deus veio no 7º dia, que é o número de Deus. Então a gente precisa não desistir, mas aguardar até vir uma outra estratégia. O segundo herói, que também faz esse paralelo, foi Gideão, né? E Gideão, diante de uma guerra iminente, ele tentou juntar um exército, mas Deus escolheu o exército, e aquele exército de Gideão que Deus escolheu, que Deus orientou, eram só de 300 homens. 300 homens para enfrentar um exército imenso do outro lado. Aos nossos olhos humanos era impossível. Mais impossível ainda a estratégia que Deus deu, né? De, olha, primeiro vocês cercam, vocês acendem vasos com óleo, né? Toquem o chofar e quebrem o vaso. Mas isso aí ajuda como? Bom, ajudou, porque eles ficaram tão confusos com barulho de vasos, de chofar e tal, que eles mesmos se confundiram, ficaram perdidos e Gideão ganhou a guerra. Parece louco, mas aconteceu. Aqui, não tem nada a ver com lá em cima no espiritual, plano aqui. Qual é o mistério? Seguir as instruções de Deus e não tentar estratégias que o inimigo também conhece, que o inimigo também usa, e aí ele fala, bom, eles vão fazer assim, a gente já está preparado assim. Entende?
desarticular gera confusão. Foi assim que Gideão, com tão poucos, ganhou a guerra, né? E o terceiro herói, Davi. Davi, Saul, que era o rei da época, tinha um exército maravilhoso, tinha tudo, homens de guerra, mas quando apareceu um gigante e amedrontou, apavorou, fez terrorismo psicológico, todos desistiram e não quiseram afrontar. Ninguém quis lutar. Terrorismo psicológico, medo do gigante que estava se apoderando daquela nação. E Davi, homem de Deus, temente a Deus, falou, opa, é até engraçado que ele mostra a fé dele em Deus, ele demonstra que ele é um homem de Deus e que ouvia a Deus, quando ele fala, quem é esse incircunciso que afronta o meu Deus? A gente sempre fala que Deus é brasileira, que o Brasil é do Senhor Jesus. Então, quem é esse que afronta essa nação causando terrorismo? Causando terrorismo, para que a gente desista de tudo. E aí, de novo, de uma maneira transcendente, Davi derruba esse gigante imenso com pedrinhas na funda. Depois que derruba, aí ele mata. Entenderam a estratégia? Primeiro a gente tem que derrubar. E com estratégias fora do esquema que eles estão acostumados. Com transcendência. Porque quem deu orientação e quem acertou a pedra na testa foi Deus. Davi só manipulou, né? É isso que nós precisamos, voltar ao nosso manual de instrução, de, primeiro, orarmos a Deus, pedirmos orientação e fé absoluta em Deus, para termos uma estratégia completamente fora do esperado pelo inimigo. Temos, talvez, eu venho falando, se nós retomarmos a nossa motociata, digamos, todo sábado, que é o 7º dia, aqueles pontos que teve motociatas, se reúne aquele povo que se reuniu lá, se reúne de novo, né? E deem voltas. Aquele povo que nós chamamos de campos ou mares de girassol, voltar a se concentrar no lugar de concentração deles, em cada ponto. Sem fazer nada como não fizeram. Talvez, mas primeiro, não nos deixar enfraquecer pelo terrorismo, pelo medo de prisão que o gigante nos afronta. Não termos medo do tamanho da muralha intransponível. A muralha pode ser derrubada. E um exército do mal pode ser vencido apenas com quebrar de vasos. É o que eu quero falar para vocês. Para a gente pensar nisso, buscar mais instrução de Deus, buscar mais a nossa fé, fortalecer a nossa fé e não desistirmos. Nós temos 3 heróis para provar que conquistas impossíveis são completamente possíveis para o plano de Deus e para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, Brasil. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Eu vou deixar na descrição um pouquinho mais sobre os 3, tá? Peço que vocês compartilhem. Se inscreva no canal para me ajudar a divulgar mais, né, as nossas ideias, porque vocês se inscrevendo, cada vez que eu der continuidade a algum assunto ou trazer algum assunto, vocês já estão sabendo. Eu não preciso ficar enviando link e tal. E compartilhando, a gente vai disseminando a ideia. Quanto mais gente tiver a mesma ideia, mais fácil dos nossos caminhos
darem certo, né? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tá bom? Inscreva-se, compartilha, deixa um joinha pra mim, só pra dizer que gostou, tá? Deixa no comentário alguma coisa, se vocês discordam, concordam, querem que eu fale mais a respeito de alguma coisa. Beijo e até a próxima.